Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. MotoGP. Então vamos lá, começando o bloco agora da MotoGP, são 562, mesmo formato também do bloco da Fórmula 1. No MotoGP ela normalmente já dura por volta aí de 30, 40 minutos, não sei se vai 30, 40 minutos, mas nós vamos aqui responder a todas as perguntas que recebemos no e-mail que Diogo Gomes normalmente falaria, né, o cafécomvelocidade@gmail.com, a respeito do que houve na quarta etapa do campeonato em Jerez. E claro, teve muita coisa relacionada, como eu falei no final do bloco da Fórmula 1, com Marc Marquez, com os pilotos que se envolveram em acidentes, principalmente o Lorenzo, já adianto aqui. Então, começando com o nosso correspondente ouvinte internacional, Anderson Viana, Thiago Raposo, ele fala o seguinte: na MotoGP está dando gosto de ver o Marquez pilotar. Muito seguro e ainda salvou uma queda. Será que ele está ficando especialista em não cair mais em corrida? Lorenzo demonstrando que está em uma fase esquisitíssima. Diga lá. Bem, com o Marquez dá gosto ver o Marquez correr desde que ele corria na 125 cilindrada. Então, chegou na Fórmula 1... Centímetros cúbicos de cilindrada. Tá, ok. Chegou na Fórmula 1, chegou na MotoGP já arrasando também, conquistando seus títulos aí sequenciais. Então, é mais do mesmo, assim, sempre tive um prazer enorme de vê-lo correr. As pessoas que torcem, né, infelizmente para essas pessoas, eu só sinto muito para essas pessoas, não podem elogiar Marc Marquez correr, porque são torcedores do Valentino Rossi, ou são torcedores do Lorenzo, tem a sua torcida ali, e é impossível, né? Se eu torço pro Rossi, eu não posso admirar o Marquez. A gente sabe que existem essas pessoas nessa classe aí, então para essas pessoas eu sinto muito ver em atuações magistrais, e essas pessoas aí tentando achar ali um pontinho aqui ali, um GP da Argentina como foi, para chamá-lo de inconsequente e tudo mais, e não bater palma, não aplaudir o que é esse garoto ainda, né, muito jovem ainda, e o que ele pode tornar. Sobre o Lorenzo, assim, eu acho que está claro que a gente vem falando do Lorenzo, né, programa após programa, sempre que a gente fala sobre MotoGP, eu acho que nessa corrida ele foi muito bem. Começou ali e depois perdeu a posição para o Marquez, tentou de todas as formas segurar o Dovizioso, até de uma forma alguns podem achar muito dura contra o companheiro de equipe, não pode se defender com tanto excesso de vontade contra o companheiro de equipe. Eu acho que não fez nada de errado ali, e eu acho que foi um lance ali eu chamaria mais de má sorte do que de consequência. Acho que ele não viu o Pedrosa simplesmente. Talvez ele não poderia voltar daquela forma, talvez ele não pudesse, talvez ele deveria ter essa. Mas eu acho que no fundo, sabe, ele em sã consciência, ele não jogaria a moto daquela forma, porque obviamente ele iria pro chão. Então eu acho que foi mais um lance de má sorte ali do que de alguma coisa assim. Então eu até vi essa corrida do Lorenzo com melhores olhos do que eu vi outras corridas em que ele realmente passava completamente despercebido. Então conseguiu lá liderar a corrida, na outra... Não sei se foi metade absoluta ou se foi um pouco antes da metade que ele perdeu para o Marquez, mas conseguiu depois em outras voltas travar um belo duelo com o Dovizioso. Então eu fiquei mais com essa corrida do Lorenzo do que outras, mas obviamente com o acidente ali, sabe, foi culpa dele. Isso eu não estou tirando, não estou dizendo ele de culpa nenhuma, só tô talvez, sabe, não tenha sido como muita gente o condenou o inconsequente, porque ele tá numa fase muito ruim. Não, a fase tá ruim, mas colocando ele como um culpado de um crime doloso. Eu acho que foi mais um crime culposo ali, sem a intenção de cometer o crime. Fábio Campos, Pedro Henrique também fala de Marc Marquez e Jorge Lorenzo, e ele é bem sucinto. Marquez consegue, ou
melhor dizendo, Marques segue constante rumo a mais um título, assim como Jorge Lorenzo segue os passos de Valentino Rossi. As duas afirmações, sim, né? O Marques já é campeão do mundo, porque na pista ninguém consegue tirar dele. Mas na quarta etapa, Fábio Campos? Na quarta não, depois dos Estados Unidos, o Twitter para ficar registrado. O Twitter é bom porque não deixa a gente, né? Não deixa a gente mentir sobre datas e nada, né? Então tá lá, eu coloquei lá. Ele é campeão porque é muita diferença que ele tá pros outros, o Rosa. O Dovizioso em 2017 foi o Mark Webber em 2010, na minha visão, entendeu? Eu acho que é um cara que tem enormes defeitos. Usando ele a frase que usei o ano passado, se tornou um outro piloto, evoluiu muito, o que é muito bom, mas ainda é um cara que larga em nono, que chega em nono, você não pode apostar nele em todas as pistas, e um campeão do mundo se faz andando bem em todas as pistas, ou pelo menos na grande maioria das pistas. Então, em termos de campeonato, já acabou, muito tempo, a não ser, repito, o asterisco é se o Marques cair muito, mas o Marques, no ano passado, ele caiu muito, mas caiu sempre nas horas não prejudiciais, né? Esse final de semana ele caiu de novo, só que no FP4, né? No quarto treino livre. Então ele cai, né? Para ele dá até para usar a expressão mesmo de que parece que ele cai, ninguém cai por querer, mas que ele força na hora que ele pode forçar e vai para a corrida sabendo o que ele pode, até onde ele pode ir com a moto, né? Isso parece até uma ideia meio muito abstrata, mas no caso dele você tem fatos que comprovam, né, que corroboram essa teoria. E a outra questão aí é do Lourenço, né? O Lourenço andou bem, o Lourenço ele tem mas também um asterisco, né? Porque o Lourenço em Jerez ele anda bem, né? Mesmo com a Ducati, mesmo no ano passado. É uma contradição, porque o Jerez tem muita curva e a Ducati não é moto para curva, é moto para reta, mas a moto, o lado humano, faz grande diferença, né? Isso é muito bom, isso é muito legal. Então você vê um cara conseguir. Só que o Lourenço também, vou encaixar ele mais ou menos no mesmo comentário que eu falei pro Dovizioso. Nas outras pistas onde ele sofre, aí eu quero ver se ele vai conseguir andar bem como ele andou em Jerez. Em Jerez acontece, né? Não estou falando que é uma exceção, né? Claro que ele andou bem, mas a continuidade também é um defeito dele, embora seja em situações um pouco diferentes, né? Ele, por razões, digamos assim, diferentes. Então, um já mostrou muito, o outro nunca mostrou. Então você pode colocar na balança, mas no que diz respeito à Ducati, ele andou bem lá também o ano passado, né? Então fica essa. E eu achei muito legal a postura dele durante a prova. Não tem absolutamente nenhuma crítica também a fazer a respeito. Michael Knopak, ele vem com basicamente a mesma pergunta do Lorenzo, então vou aproveitar para responder. O que acontece com o Lorenzo? Perdeu o T ou é o nível dele mediano? Não consegue fazer uma corrida boa. Primeiro que não é um nível mediano, um cara que é tricampeão pode ser nível dele mediano. O Knopak aí coloca até isso, o mediano entre aspas, né? Não é mediano, mas com certeza ele tem dificuldades muito grandes aí com a Ducati desde o início e parece que esse ano ainda não consegue desenvolver o seu melhor. Também tem algumas questões referentes à mudança dos pneus, que, enfim, desde que os pneus mudaram, ele também não consegue ter o mesmo desempenho de outrora, né? É uma pista ou outra que ele tem um desempenho como ele teve em Jerez, sim, cabe essa visão. Em Jerez ele estava fazendo uma boa prova e teve um acidente que alguns têm algumas opiniões, outros têm outras a respeito do que ocorreu, mas no geral a prova dele era boa. Até por conta de estar envolvido num lance que minha visão é de corrida, eu acho que ficou muito influenciado de novo essa visão do que nada dá certo para o Lorenzo. Nada dá certo para o Lorenzo, a gente consegue afirmar, mas não por conta do que aconteceu em Jerez. Fábio Campos falou mesmo, né? Ele andou bem, então assim, às vezes acontece, que não acontece com que aí, Thiago Raposo, eu vou colocar a pergunta do Knopak para você, do Marques, porque ele vai na linha assim que talvez até explore um pouco o que o Fábio Campos falou, porque ele é muito acima dos outros. Ele fala assim, ó, incrível como Marques mudou da Argentina para Jerez. Na corrida em Jerez ele foi muito paciente, soube ultrapassar na hora certa sem forçar. Marques com a cabeça no lugar se torna imbatível.
Thiago Raposo, você percebeu isso, essa diferença? Ele tem alguma denota assim uma mudança na qualidade da pilotagem dele de Dargin Jerez, no caso? Eu acho que a situação, né, tem uma diferença, né? A gente, com certeza, ele estava muito mais com vontade, né? Eu chamo com vontade, o que alguns chamam de consequente, pela questão de estar um pouco mais atrás, né? De ter que vir buscando e navegando, porque teve a punição, né? E teve que ir em busca do prejuízo e tudo mais. Então, era preciso, né, acelerar mais, era preciso ir mais no extremo. Enquanto em Jerez não, né? Rapidamente ele estava ali em segundo, veio meio que estudando o Lorenzo, chegou no momento certo, passou o Lorenzo, foi embora. Não havia necessidade do Marques correr em Jerez como havia necessidade. Agora eu acredito que se por um acaso em Jerez ele cai para a última colocação, você veria a mesma coisa do Marques, indo no limite, que é a característica dele, e eu acho que ele não vai perder. Tomara que não perca. Eu quero que sempre que o Marques vá para trás, que ele venha com esse excesso de vontade mesmo, de querer passar, e mesmo que em alguns momentos esse movimento seja discutível se foi além do limite ou não, né? A gente vem aqui e discute isso depois. Eu prefiro esse estilo do que o piloto que fica pensando muito, será que dá, que não dá, e no fim a recuperação resulta num 19º lugar, 10º ou 9º lugar. Então eu acho que isso. Agora sobre a outra pergunta, o Marques, como que ele utiliza? Quando está bem de cabeça, é imbatível? É bem de cabeça, ele usa? Marques com a cabeça no lugar se torna imbatível? Não acho. Eu acho que o Marques com a cabeça no lugar e com a Honda boa como está esse ano, ele se torna imbatível. Mas eu acho que o Marques na cabeça do lugar, mas sabe, o Yamaha forte, as características e o talento que a gente sabe que o Rossi tem, ou uma Ducati ali numa pista onde favorece as acelerações, o Dovizioso, sabe, num fim de semana bem. Então eu acho que existem muitos pilotos talentosos ali na MotoGP. Obviamente o Marques para mim é uma estrela, mas eu acho que tem pilotos com condições de brigar com o Marques de igual para igual, se os equipamentos estiverem interessantes. Agora, estava claro que a Yamaha não estava legal em Jerez, tanto o Rossi quanto o Viñales, até o Zarco, que começou bem, foi perdendo terreno depois do decorrer das voltas, e caiu um pódio no colo dele no finalzinho. Então estava claro que a Yamaha não tinha condições de fazer nada contra ele ali. Então eu acho que foi um Marques com a cabeça no lugar. Não que ele não tivesse com a cabeça no lugar na Argentina, né? Mas usando a expressão do Knopak aí, e com a moto bem superior às demais. Fábio Campos, o Marcos Cesarino fala: tava bem interessante a corrida com as duas Hondas e Ducatis na frente, até que veio acidente que comprometeu o fim da corrida. Lorenzo, depois de meses, fazia uma boa prova e estava fazendo correto em disputar posição com o Vizioso, mas fechou demais ao tentar defender o segundo lugar e acertou o azarado Pedrosa e caiu em cima do italiano. Espero que você esteja dando também esses adjetivos que ele está usando, que eu acho que dá para você responder tudo do comentário Cesarino, inclusive. Acho que é rida, mas se tivesse que punir, e ele coloca em parênteses, não puniria, seria o 99, que fechou demais. A pergunta, depois dele explicar como ele viu o acidente, essa batida aumenta o processo de fritura do Lorenzo na Ducati? O processo de fritura, Fábio Campos, está tendo isso? Não existe processo de fritura. A equipe manda embora se ela quiser. Há uma realmente renegociação. Essa é a palavra certa, né, mesmo, né, de Jerez, do CEO, o nome dele, então eu vou ter que chamar de da Ducati, porque eu não estou lembrando o nome dele aqui agora. E ele usou claramente, né, tá falando sobre o Vizioso, mas ele usou a expressão, precisamos resolver a situação. Então, a escolha de palavras, assim, no detalhe, mas a escolha de palavras dele mostra que há ali toda aquela questão que está sendo divulgada na imprensa, né, de há uma renegociação, há pedida salarial, há a questão do outro que quer ganhar mais, a Ducati não quer pagar para o Lorenzo o que ele ganha hoje. Então isso tudo é verdade, isso tudo procede, mas essa visão, né, de chamar a situação com essa expressão, né, precisamos resolver a situação do Lorenzo, de tentar com que ele fique mas por um menor, há realmente uma turbulência ativa, talvez até na Ducati. Não é negativo, eu acho que isso aí é absolutamente natural, você renegociar um contrato com um piloto,
né, você dar aumento para um, você equilibrar salarialmente. Eu acho que isso tudo aí é natural. Né, não é nada de outro mundo, não está acontecendo nada de, nossa, que absurdo. Eu acho que em termos de bastidores é natural. E, enfim, acho que ele colocou só essa questão, né? Não sei se tem alguma outra pergunta dele aí que escapou. Não, é só essa. Estava mais comentando ali o acidente, né? A visão dele no acidente ali. Exatamente. Aliás, o Bruno Shinozaki, que tem outras perguntas, também faz o seu comentário a respeito do acidente. E até eu vou colocar aqui para aproveitar o momento. Lorenzo versus Pedrosa versus Dovi. Apesar de todo o meu esforço em tentar culpar o Lorenzo, e aí ele faz o meia-culpa, uma vez hater, sempre hater, eu não consigo. Assisti o replay diversas vezes, slow motion e até 4x4. Acho que dá pra dar o X aqui. E ao mesmo tempo o Pedrosa pensou, opa, uma brecha. E acabaram se encontrando pelo caminho. Poucas voltas antes, na última curva, o Dovi freou um pouco tarde, espalhou e voltou para a trajetória. Na hora ele percebeu que o Pedrosa estava ali e evitou um toque. Na curva onde ocorreu a batida, não deu tempo de uma reação do Lorenzo, provavelmente por ele sair com mais velocidade. Inclusive o Lorenzo vê o Pedrosa, tenta recorrer, mas já era tarde. Para mim foi incidente corrida. E eu li isso antes do programa, essa parte do e-mail do Shinozaki. Para mim é exatamente essa descrição, essa imagem que eu tenho do incidente. Vocês já falaram uma coisa, não sei se querem adicionar algo a respeito disso, Raposo, Campos, nessa ordem. Não, eu acho que não, sabe, não precisa a gente tentar aliviar, não. Não sei se. Eu acho que foi culpa do Lorenzo. A questão é que alguns colocam essa culpa, foi o termo que eu usei, né? Culposo ou doloso, né? Tem muita gente que acha que, sabe, que teve intenção, de que ele é muito inconsequente. A única intenção que ele teve foi de ultrapassar, na verdade, né? Tem gente que acha que ele teve a intenção de bater o Pedrosa, é isso? Sim, porque o Lorenzo é um absurdo, olha só, que cara inconsequente, que, sabe, ele não pensa, acha que é o dono da pista. Eu vi comentários, li comentários dessa forma. Obviamente o Lorenzo não colocaria a corrida dele, jogaria no lixo como colocou. Obviamente ele não viu o Pedrosa, mas o Pedrosa estava ali, ele foi lá e bateu no Pedrosa. Então eu acho que culpa teve, mas uma culpa que acontece em corrida. Igual eu acho que a gente pode comparar muito com o que o Verstappen fez com o Vettel na China, sabe? Teve culpa o Verstappen? Teve, mas tinha um espaço, tentou. O piloto tá ali para tentar. O Lorenzo viu o Dovizioso espalhando, tentou dar o X, mas não contava talvez que o Pedrosa fosse sagaz o bastante de colocar a moto ali e tentar passar os dois. Eu acho que o Lorenzo teve culpa, mas é uma culpa de corrida, se é que existe isso, culpa de corrida, porque pra mim é meio claro, assim, posso até ter errado, mas tá claro que ele não viu o Pedrosa. E a hora que ele viu, como o próprio Bruno diz, já não tinha como voltar, mas isso não exime a culpa dele, né? Ele foi lá e bateu no Pedrosa e provoca todo o acidente. Fábio Campos. Eu acho que um dia a gente vai passar por algum acidente no automobilismo sem usar a palavra culpa. É o que eu pensei, é justamente o que eu pensei agora. Algum dia vai acontecer de todos. É claro que todo mundo tem a mesma opinião, nunca vai acontecer, e é bom que não aconteça. Mas um dia a gente vai parar de procurar culpado. Nossa, aqui teve a culpa. Um dia a gente vai falar, esse aqui errou um pouquinho, esse aqui foi um pouquinho além, esse aqui realmente deu um toquinho pra cá, um toquinho pra lá, como falando uma coisa. Mas é acidente com ele. É impressionante como a palavra culpa ela é repetida assim 200, 300 vezes por acidente. Como se carro de corrida batesse, como se moto nunca batesse, como se ninguém caísse. Né? Eu tava pensando, ouvindo aí, a gente falar da cabeça no lugar, né? Eu quero saber essa lista desses pilotos, né? Eu acho que o Pedrosa deve ser o piloto com a cabeça mais no lugar que existe no mundo. Né? E talvez as pessoas achem que isso é uma qualidade ou não. O piloto tem que ter cabeça no lugar, o piloto tem que ter braço no lugar. O que o Max fez na Argentina foi tecnicamente errado. Não foi o piloto não ter cabeça no lugar, é o cara tentar ultrapassar 4 numa curva e fazer um strike nos 4. Aí você pode falar, realmente não calculou. Tem ombro com ombro, tocam roda na Fórmula 1 e não tem cabeça no lugar por causa do centímetro que raspa no pneu do Hamilton. É engraçado. A culpa e a cabeça são as duas palavras que eu vou escrever aqui no meu caderno, dar um pouco mais. Bom, vamos então agora mudar de assunto, vamos passar para cá o Crutchlow, já que Bruno Shinozaki, continuando no seu e-mail, falou o seguinte: o Crutchlow consegue a façanha de liderar o Mundial após a etapa da Argentina e a proeza
Mesma coisa que façanha, mas é só para variar o vocabulário, diz ele. De cair nas 2 etapas seguintes. Agora está claro por que da Honda não promovê-lo para a vaga do Pedrosa, Fábio Campos, o Shinozaki do fim do grid, acho que tá te provocando aí, porque você já falou, por que o Crutchlow não vai pro lugar do Pedrosa? Acho que é isso, hein? Aliás, eu vou puxar a orelha do Shinozaki aqui, porque só tá ouvindo o programa com essa veemência, mandando e-mail assim, porque a gente citou o programa dele numa manchete do nosso programa, do nosso bloco anterior da semana passada. Que a gente colocou, como é que foi a manchete? Fórmula 1 tem emoção do começo ao fim do grid. Só porque a gente fez esse jabá. Ele tá. Eu tô puxando a orelha dele, que eu tô brincando. Ele até lá no Twitter tá sempre interagindo, sempre legal os comentários dele, é bom também de sempre tê-lo aqui. Mas brincadeiras à parte, você sabe que na hora que o Crutchlow caiu, eu fiquei me passou mais ou menos esse pensamento na cabeça. Ele está em campanha para assumir a vaga da Honda. Ele está em campanha. Isso a gente pode falar com certeza, né, agindo nos bastidores, pessoas dele colocando esse assunto na mesa. Ele deu uma entrevista para a TV inglesa em que ele fala que se o Pedrosa ficar muito decepcionado se não for ele, né, ou seja, é quase uma declaração até meio que afrontando, né, a direção da marca. Então ele está em campanha para assumir. E esse tipo de acidente, aí eu vou voltar no projeto do bloco da Fórmula 1, né? Embora seja uma situação completamente diferente, né? Uma situação de carreira, inclusive, completamente diferente. Mas não ajuda, é um pouco parecido, porque não é a hora de cair, porque é a hora da discussão. Claro que não existe hora de cair, né? Parece aquele repórter de futebol do jogador, nossa, a vitória veio na hora certa, né? Como se existisse. Não é ganhar hoje, não estava na hora da gente ganhar. Então não existe o certo de cair também, mas esse momento, a queda nesse momento, eu estou querendo dizer, tem um impacto mais danoso do que teria se queda, por exemplo, lá no Japão, com a situação definida. Enfim, o ouvinte entendeu o que eu quero dizer. Em época de franca campanha, em que a Honda está realmente abrindo mão do Pedrosa, né, fazendo aquilo que quem gosta de motociclismo, não é nada contra o Pedrosa, mas quem gosta de motociclismo quer ver 2 Hondas brigando, quer ver 2 Hondas fortes, quer ver 2 Hondas na frente. Nada contra o Pedrosa. Tecnicamente não entrega, é uma constatação, é um fato. Então, o ouvinte, né, ver a Honda praticamente abrir, não há nenhuma definição. Não estou dizendo que a Honda já dispensou o Pedrosa, mas que ela está abrindo realmente conversas sobre essa vaga, embora tenha tomado uma decepção com o Zarco assinando com a KTM. Né, mas, enfim, no momento em que essa segunda vaga da Honda talvez esteja realmente aberta, uma queda como essa do Crutchlow, mas o Crutchlow é isso, né? Se você contratar o Crutchlow, não espere a cabeça no lugar, né? Porque o Crutchlow é isso, ele cai muito, ele força muito, ele é um cara muito maluco mesmo, a cabeça dele realmente não é no lugar. Ele é um cara impulsivo, ele é capaz de coisas magníficas, com uma Honda pequenina, que não é a Honda, né, exatamente igual a da montadora, pode ser mesmo, né, mas não tem o mesmo desenvolvimento, com uma frequência, às vezes, assustadora. Então, se comprar o Crutchlow, que saiba que está levando, que tem esse altos e baixos. Thiago Raposo, quer comentar alguma coisa do Crutchlow? Não, o Fábio Campos foi perfeito na análise dele, como sempre é. Então ele tá querendo alguma coisa hoje. Eu acho que ele quer responder a última pergunta do Shinozaki, peculiaridade que ele tem de acompanhar muita base e tudo mais, porque o Shinozaki mandou o seguinte: mas o brasileiro. Não, pera. Escreveu assim, tá, gente? O italiano Morbidelli alcançou um excelente P10. E as Pramac com o Ross P4 com Petrucci e P6 com o Miller. Um australiano na Ducati parece que funciona bem. Parece que as coisas estão funcionando bem para a Pramac, os pilotos estão indo bem, é só uma situação que aconteceu por causa do acidente. E o Morbidelli, que tem para falar aqui? Ele que estava tomando vamos dizer, não tomando resultados do Lute, mas não estava conseguindo melhores resultados que o Lute. O Morbidelli, eu tenho muitas salvas contra ele, né, porque eu acho que o ano, né, que estava aquela maravilha, que nós tínhamos uma cafeteria, um programa falecido, parece que não vai ressuscitar. Nós comentávamos bastante da maravilha daquele ano da Moto 2, com o Lowe's, com o Rins, com o Zarco e tudo mais. E ali o Morbidelli completamente apagado. Ele apareceu muito bem na primeira corrida do ano, aquela de do Qatar,
que foi quase todo mundo punido, né? Quase o grid inteiro punido por irregularidades na largada, e ele estava lá entre os punidos e tudo mais, e subiu, desapareceu. Aí no ano seguinte, quando as estrelas praticamente todas sobem para a MotoGP, e que ele vai para uma equipe dominante, né? Foi a Moto 2 de praticamente duas motos, e na outra moto tinha um espanhol, irmão de piloto famoso, que não conseguia parar em pé também. E aí o Morbidelli foi lá e ganhou o título, né? Tem as suas qualidades, mas eu ainda quero vê-lo ser testado mais para tirar melhores conclusões. Então, vou dar mais um pouquinho de tempo pro Morbidelli para ver se ele desencanta ou não, porque nunca me convenceu antes, sempre tive muita dúvida. Então, quero dar um pouquinho mais de tempo para ele. Sobre a Pramac, o Petrucci e o Miller, né? O Petrucci apareceu até um pouquinho melhor, né, nessa prova e tudo mais. Eu acho que são dois pilotos bons, né, pelas limitações que a moto tem e tudo mais. É até muito mais difícil para eles mostrarem muito mais do que isso. O Miller vem, né, a gente não pode esquecer do resultado dele na Argentina, né, toda aquela coisa da largada, né, ele liderou algumas voltas e tudo mais, mas no finalzinho aquele pecado dele ser engolido pelos três primeiros, nem conseguir ir no pódio e tudo mais. E o Petrucci tá ali também, andou bem agora, né, na Espanha, apareceu lá entre os primeiros no top 5. Não choveu, né? Não choveu. Então é uma dupla que eu gosto, acho bastante interessante. Eu até queria, de repente, que a Pramac tivesse um pouquinho mais de força, que de repente esses caras poderiam estar fazendo o que o Zarco está fazendo também, sabe? Uma equipe também privada. E tá certo que o Zarco tem muito mais apoio da Yamaha do que a Pramac tem aí da Honda, mas talvez esses caras poderiam aparecer um pouquinho mais constantemente lá na frente. Eu vou pegar esse comentário para jogar para você, Campos. Até aproveitando, né? Você mencionou também, o Zarco tá saindo agora da Yamaha. Só uma tá correção, indo né? KTM, né? Só uma correção que eu falei uma coisa errada. Eu falei para Mac Honda, mas é para Mac Ducati. Isso, exatamente, para a Mac da Ducati. E aproveito também, já faço o questionamento, né? O Zarco tá indo para KTM, então provavelmente o que a Yamaha antes, e até por conta da Tech 3 também está indo para KTM, acho que vai ter diferenças aí no que vai acontecer. O Zarco ainda se mantém. Se dá provocação, Campos, é sobre o comentário do australiano, que parece que funciona bem. Acho que o Shinozu está imaginando um Miller, chega, quem sabe, Casey Stoner. Pois é, eu estava falando na questão do Crutchlow, né, de que é um cara que tem altos e baixos, mas pode ser uma boa contratação. Justamente o Casey Stoner é um bom exemplo, né? O que dele assentar na Ducati, ele é um cara que tinha uma extrema inconstância, né? Caía demais, enfim, e quando subiu se acertou. Pode ser o caso do Crutchlow. E o caso do Miller, o Miller para mim era o nome para a Ducati. Se o Lourenço sair, né? Porque há especulações, a TV inglesa citou isso de uma forma até veemente esse final de semana, de uma proposta da Suzuki para ele, né, da Suzuki tentar aproveitar esse momento instável e tentar levá-lo por muito dinheiro. E vale adicionar que a mesma informação Fausto Macieira deu também já na transmissão nacional, que é sorte para cima dele. Existe essa intenção, né, que é muito clara. E agora o que vai acontecer, a gente não sabe. Se acontecer dele ir para a Suzuki, eu acho que é absolutamente compreensível, eu acho que ele deve considerar, porque, né, a experiência do Valentino Rossi na Ducati é sempre um grande referencial, até para essa questão do Lourenço, mas não é uma desculpa, mas é um referencial, né? Mas ele indo para a Ducati, para mim, o nome para a Suzuki, o nome para a Ducati subir, acho que seria o Jack Miller. Já provou, saltou a Moto 2, né, nunca fez Moto 2, já se estabilizou na MotoGP, conseguiu resultado com a Honda da VDS, que o Morbidelli está agora, enfim, conseguiu resultado. Vitória, né? Ganhou aquela corrida na Holanda, né? Conseguiu a pole magnífica, de uma maneira muito bonita na Argentina esse ano, né? A pole do Miller. Talvez até mais bonita que aquela vitória na chuva, né? Que teve muito dali da questão de errar muita coisa, mas a pole na Argentina foi de pura ousadia, né? Puro controle também, que ele foi brigando com a moto. Então é um cara que eu vejo que merece cima, sim, merece muito mais do que o Petrucci. O Petrucci é um bom piloto, mas o Miller me parece o talento mais afiado, né? Aqui que você tá, um talento dá até para você trabalhá-lo mais do que o Petrucci, que já é um cara que já tem uma certa rodagem, né? E nesse caso mudar é um pouco mais, talvez seja um pouco mais difícil.
a exceção a essa regra seja o próprio do Vizioso, né, que conseguiu mudar mesmo já depois de velho, digamos assim. Né? Conseguiu adquirir uma agressividade, realizar disputa por posições que ele não dá ronda. Né? Então, todo esse jogo de xadrez aí, mas eu estou mais ou menos nessa linha do Bruno. Eu acho que é um nome sim para subir para a Ducati. Eu até por informações sobre ele, né, sobre o seu estilo, porque a Ducati é próxima para a máquina. Ao contrário, a Yamaha com o Zarco. O Zarco não é tão protegido da Yamaha assim, não é tão acompanhado, não é tão trabalhado. Né? Que a gente já falou aqui, né? A relação de Tech 3 com a Yamaha não é Toro Rosso e Red Bull. É assim, toma moto. Não existe essa proximidade técnica que muita gente simplesmente, porque é uma Yamaha, porque está andando bem. Não tem essa proximidade técnica como as pessoas imaginam. Tem conhecimento de moto, ponto final. Então, no caso da Pramac, não, é mais próximo, há ali um acompanhamento mais próximo e eu acho que o Miller é um nome para ser coisa. Bom, esses são os e-mails aí, tudo que o pessoal comentou a respeito da MotoGP. Alguma coisa adicional vocês querem falar? Thiago Raposo primeiro e depois Fábio Campos? Não, só agradecer novamente, né, essa sessão dessa semana. Realmente, na segunda-feira ficou inviável aí, todo mundo com compromissos e não deu para gravar realmente. A gente vem para essa quarta-feira agradecer, né, porque realmente a gente queria fazer algo rápido para não deixar passar em branco, né. O Café com Velocidade há tantos anos aí na estrada e há tantas semanas, né, sem passar em branco, a não sei quando as temporadas acabam mais. Então a gente veio aqui nesse compromisso muito pelos Nunca passou em branco, Raposo? No meio de uma temporada? Nunca houve uma eu não lembro passado. Eu também não lembro. Eu não me lembro, tem muito tempo. Eu lembro que quando nós começamos eu e a Bárbara, não era. A gente fazia, essa semana vamos fazer, era meio que mensal, assim. Porque a gente começou. É que a gente começou no fim do ano, a gente começou em outubro, né? O Café com Velocidade faz aniversário em outubro, então já tava acabando as coisas. Ele só foi engrenar de verdade no ano seguinte. Então, mas eu acho, sei lá, de 5 anos pra cá, eu não lembro da gente ter faltado uma semana, assim, de temporada mesmo, de corridas acontecendo, e de repente não ter uma edição. Então, a gente não poderia deixar isso acontecer, então a gente está aqui e agradecendo muito a quem mandou os e-mails. E lembrando os apoiadores, né, que vocês têm o direito, né, de fazer aquela participação que o Banniman fez no programa passado. Utilizem seus direitos, apoiadores. Fábio Campos? Bom, só despedir então dos ouvintes, dizer realmente, reforçar o que já dissemos, essa semana só teve café por respeito a eles, porque foi difícil, foi complicado para todo mundo, a gente já está fazendo uma quarta-feira que é longe, não, mas enfim, o programa está aí, para quem quiser ouvir, depois, enfim, tem corrida já no próximo final de semana, ou seja, tem até um tempinho maior para ouvir, então o ouvinte que continue mandando e-mails, essa questão de 2009 que a gente esbarrou no blog, o tema tem para você continuar mandando e-mails. Nossos ouvintes precisam mandar e-mails, esperam a corrida acontecer para mandar e-mail. Não precisa mandar e-mail de MotoGP. Pode escrever de MotoGP quando quiser, pode escrever de Fórmula 1, como fizeram muitos essa semana, que outros puxam exemplo. E tá lá, o grupo de WhatsApp dos apoiadores, é muito legal a discussão, é um grupo mais restrito, tem essa opção do áudio, para o quadro que estreou no programa passado, né? Você apoiando com o valor que você quiser. Você tem esse direito de mandar um áudio aqui, com o seu comentário, sua pergunta. Enfim, nossos ouvintes estão tímidos ainda, mas eu tenho convicção de que já a timidez deles se acaba e eles vão mandar áudios pra gente colocar no ar aqui. Bom, com o Thiago Raposo e Fábio Campos dando todas as coordenadas para vocês, ouvintes, o que me resta agora é só pegar a chave do programa e fechar. Falando até mais e tchau. Foi um prazer. Essa foi a edição 562 do Café com Velocidade.